O abraço da morte. Combate corpo a corpo em Stalingrado. Em 1942, a Segunda Guerra Mundial estava em um ponto crucial. Após a rápida conquista da Europa Ocidental, as forças de Hitler voltaram suas vistas para o leste, lançando a Operação Barbarossa, a invasão militar mais extensa da história registrada. Milhões de soldados alemães invadiram a União Soviética, superando suas defesas e apreendendo vastas áreas de território. A máquina de guerra alemã parecia invencível, traçando um caminho de destruição pelas terras soviéticas com uma ferocidade que deixou o mundo pasmo. No verão de 1942, as ambições de Hitler se tornaram ainda mais ousadas. A dependência de petróleo limitava o esforço de guerra da Alemanha. Por isso, a região rica em recursos do Cáucaso se tornou o foco principal da sua estratégia. No entanto, no caminho deste prêmio estava a cidade de Stalingrado, um baluarte industrial situado às margens do poderoso rio Volga. Para Hitler, Stalingrado simbolizava mais do que uma meta estratégica. Era um símbolo. Capturar a cidade que levava o nome de Stalin seria um golpe humilhante para o moral soviético, enquanto sublinhava a suposta inevitabilidade do domínio alemão. Além disso, a captura de Stalingrado prometia cortar conexões ferroviárias vitais e interromper o transporte ao longo do Volga, prejudicando a produção industrial soviética, incluindo sua formidável produção de tanques. Para Stalin, no entanto, a perda de Stalingrado era inconcebível. A cidade seria defendida a qualquer custo. Em agosto de 1942, a Luftwaffe reduziu Stalingrado a cinzas. Bombardeios devastaram edifícios, fábricas e casas, transformando a outrora movimentada cidade em um deserto carbonizado. Entre as ruínas, começou uma batalha como nenhuma outra, onde cada rua, edifício e porão se tornou uma arena contestada. No início, os alemães previram uma vitória rápida em meio aos escombros. Em vez disso, encontraram uma resistência inflexível e uma ferocidade para a qual estavam totalmente despreparados. Os defensores soviéticos, liderados pelo general Vassili Chuikov, mantiveram sua posição com determinação quase fanática. As táticas de Chuikov eram tão incomuns quanto cruéis. Seus soldados enfrentaram o inimigo em distâncias muito próximas, inutilizando a artilharia e o apoio aéreo alemães. Essa abordagem, referida como abraçar o inimigo, não era apenas uma medida de desespero, mas uma estratégia calculada para anular as vantagens alemãs em poder de fogo e mobilidade. Isso encapsulou o selvagem combate urbano que veio a definir a Batalha de Stalingrado e provou ser decisivo para determinar o curso da guerra na frente oriental. Em agosto de 1942, o 6º Exército Alemão, liderado pelo general Friedrich Paulus, chegou às proximidades de Stalingrado. Curiosamente, a própria cidade havia recebido apenas uma menção superficial no caso azul, o plano operacional alemão para a ofensiva de verão. Nessa fase, a Wehrmacht parecia imparável, exercendo a iniciativa com domínio incontestável. A posição do Exército Vermelho era perigosa. As defesas soviéticas desmoronaram sob o implacável ataque alemão e o 6º Exército avançou pelas abordagens do norte de Stalingrado, capturando fábricas, pátios ferroviários e outros pontos críticos. As tropas soviéticas foram forçadas a recuar até as margens do rio Volga, uma fronteira natural que era tanto uma linha de sobrevivência como uma armadilha fatal. O rio Volga virou palco de um desespero improvisado. Suprimentos e reforços foram transportados por suas águas sob bombardeio constante da artilharia e da Luftwaffe alemãs. Várias dessas travessias improvisadas acabaram em desastre, com barcos destruídos antes de alcançar os defensores soviéticos cercados. Os sobreviventes da travessia foram lançados na luta, muitas vezes sem preparação ou descanso adequados. No meio deste turbilhão, o general Vassili Chuikov assumiu o comando do 62º Exército. Chuikov rapidamente percebeu que as táticas convencionais seriam inúteis na paisagem devastada de Stalingrado. Para defender a cidade, suas tropas teriam que se adaptar à brutal guerra urbana, lutar em combate corpo a corpo contra o inimigo e suportar dificuldades inimagináveis. Quando Vassili Chuikov assumiu o comando do 62º Exército, em setembro de 1942, os defensores soviéticos estavam à beira do colapso. O QG de Chuikov estava situado na margem oeste do Volga, perto das linhas de frente em posição precária.
A situação era de caos incessante. A artilharia alemã e os ataques aéreos bombardeavam impiedosamente as posições soviéticas, deixando destruição em seu rastro. Em um determinado momento, tanques de óleo atingidos por bombas alemãs derramaram rios de óleo em chamas nas trincheiras, criando cenas de devastação inimaginável. As linhas de comunicação eram cortadas com tanta frequência que o alto comando soviético muitas vezes não sabia se Chuikov e sua equipe ainda estavam vivos. A terra estava queimada, o ar espesso com fumaça e os céus escurecidos pela cinza enquanto os soldados lutavam em uma paisagem apocalíptica. Do outro lado do Volga, a artilharia soviética fornecia apoio desesperado, mas seu fogo tinha que ser contido. A proximidade das tropas alemãs e soviéticas deixava pouca margem para erro. Chuikov rapidamente compreendeu a dura realidade. O Exército Vermelho não poderia esperar igualar os alemães em combate aberto. O poderio bélico, mobilidade e coordenação da Wehrmacht eram devastadores. Para manter Stalingrado, os soviéticos teriam que mudar a dinâmica da batalha. A solução de Chuikov foi audaciosa e impiedosa. Ele forçaria os alemães a um estilo de guerra para o qual não estavam treinados nem equipados. Combate corpo a corpo. De seu quartel-general sitiado, Chuikov emitiu uma diretiva simples, porém revolucionária. As tropas soviéticas deveriam combater o inimigo a queima-roupa, às vezes a meros metros de suas posições. A paisagem urbana devastada de Stalingrado tornou isso viável. Fábricas, porões e as ruínas de edifícios outrora orgulhosos se tornaram arenas para lutas de faca, escaramuças com granadas e brutais combates corpo a corpo. Os alemães, não acostumados a um conflito tão implacável e íntimo, referiam-se a este pesadelo urbano como Rattenkrieg, ou a Guerra dos Ratos. Para os defensores soviéticos, as ruínas de Stalingrado viraram uma fortaleza. Cada pilha de escombros foi transformada em uma posição defensiva, cada esquina uma emboscada em potencial. Soldados alemães foram atacados de ângulos inesperados, por trás de paredes, debaixo de tábuas do chão ou em meio a destroços de fábricas. Este método de guerra deu origem ao que Chuikov chamou de abraçar o inimigo, uma tática que não apenas anulou a superioridade alemã em tanques, artilharia e apoio aéreo, mas também causou um impacto psicológico nos invasores. Foi uma estratégia brutal, porém eficaz, que viria a definir a batalha por Stalingrado e desempenhar um papel crucial na mudança do ímpeto da frente oriental. A tática de abraçar o inimigo surgiu da pura necessidade. Essencialmente era uma estratégia de proximidade, reduzindo a distância entre as forças opostas a poucos metros ou menos. Na guerra convencional, o espaçamento entre os combatentes, ditado por trincheiras, barragens de artilharia e terreno aberto, normalmente variava de 100 a 200 metros, permitindo aos comandantes coordenar efetivamente o poder de fogo de longo alcance. Mas o caos urbano de Stalingrado desmantelou completamente essas normas. Ruas congestionadas com destroços, prédios desmoronando e passagens subterrâneas labirínticas transformaram o campo de batalha em uma arena fragmentada e íntima onde as táticas convencionais falharam. Ao fechar a lacuna, as tropas soviéticas alcançaram 3 objetivos críticos: anulando o suporte de fogo, artilharia, tanques e ataques aéreos, marcas da superioridade alemã, perderam eficácia em espaços confinados. Os comandantes alemães enfrentaram um dilema agonizante com os soldados soviéticos mantendo posições tão próximas do inimigo: usar armas pesadas com o risco de atingir suas próprias tropas ou se envolver em combate direto custoso. Os combatentes soviéticos viraram escudos humanos, forçando os alemães a lutarem nos termos dos defensores. 2. Impondo um brutal combate corpo a corpo. A Wehrmacht era adepta da guerra de manobra em larga escala e do uso integrado de armas, mas estava mal preparada para as exigências implacáveis do combate corpo a corpo. Soldados soviéticos armados com metralhadoras como a PPS KD-40 e 1, granadas, pás e facas se destacaram nestes confrontos. Por outro lado, as tropas alemãs sobrecarregadas com rifles e equipamentos pesados lutavam neste ambiente implacável, onde agilidade e ferocidade frequentemente se mostravam decisivas. 3. Guerra psicológica.
A intimidade incessante dos combates cobrou um alto preço no moral dos soldados alemães. Eles sofreram ataques vindos de todas as direções. Granadas lançadas de porões, tiros de franco-atiradores de sótãos e ataques surpresa emergindo de túneis de esgoto. Nenhum lugar era seguro. Esse atrito desgastante, conhecido pelos alemães como Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos, corroeu sua determinação e minou sua vontade de lutar. Central para essa forma de combate estava a metralhadora PPSH-41, uma arma que se tornou sinônimo do soldado soviético em Stalingrado. Sua alta taxa de disparo e confiabilidade em espaços fechados a tornaram extremamente eficaz. As tropas soviéticas avançariam pelas ruas bombardeadas, se aproximando das posições alemãs, desencadeando um torrente de fogo automático e granadas. O combate era selvagem e exigia um enorme tributo de ambos os lados. Os soldados lutavam pelo controle de salas individuais, porões e escadas em uma luta prolongada onde a vitória era medida em centímetros. O general Vassili Chuikov, que orquestrou a defesa, encapsulou a essência desta estratégia quando disse, cito, "Seguramos o inimigo pelo cinto. Assim, eles não podem nos destruir com sua artilharia ou aeronaves." Fim da citação. A tática exigia uma coragem e impiedade extraordinárias dos soldados soviéticos. Não era uma batalha de precisão ou estratégia convencional. Era uma batalha pela sobrevivência. Ao abraçar os alemães, o Exército Vermelho transformou as ruínas de Stalingrado em uma força equalizadora. As vantagens da Wehrmacht foram neutralizadas em meio aos escombros, enquanto a vontade dos defensores soviéticos começou a mudar o rumo da batalha. A brutal realidade de abraçar o inimigo se desenrolou implacavelmente em toda Stalingrado, transformando distritos inteiros, edifícios e até mesmo os esgotos em campos de batalha mortais. Isso não era apenas guerra. Era a sobrevivência destilada em sua forma mais crua e visceral. Cada soldado, cada esquadrão, lutava tenazmente por suas vidas, avançando ou recuando por meros centímetros. Um dos exemplos mais duradouros dessa estratégia foi a defesa da casa de Pavlov, um modesto prédio de 4 andares que dava para uma praça crítica. Sob o comando do sargento Yakov Pavlov, essa modesta estrutura se tornou uma fortaleza inabalável. Pavlov e seus homens barricaram as janelas com sacos de areia, montaram metralhadoras cobrindo todas as abordagens e posicionaram atiradores em pontos ocultos de vantagem. Os ataques diários alemães, combinando infantaria e tanques, enfrentaram feroz resistência. Os defensores usavam granadas, metralhadoras e fogo de curto alcance para repelir os atacantes. Às vezes, os combates se intensificavam tanto que os soldados lutavam dentro dos mesmos cômodos, separados apenas por paredes desmoronando ou portas. Um oficial alemão descreveu mais tarde a casa de Pavlov como uma fortaleza com paredes de aço. Na verdade, sua resistência se devia à estratégia de Chuikov. Ao forçar os alemães a um combate próximo, os defensores inutilizaram a artilharia e o apoio aéreo. Os alemães não podiam destruir o prédio sem arriscar suas tropas. Os homens de Pavlov suportaram um bombardeio implacável, fome e frio intenso, mas sua capacidade de abraçar o inimigo provou ser decisiva para manter essa posição crucial. Outro capítulo sombrio se desenrolou na fábrica de Outubro Vermelho, um complexo industrial que se tornou um microcosmo de toda a batalha por Stalingrado. Uma vez um centro de produção soviética, a fábrica foi reduzida a uma extensão caótica de escombros, onde soldados soviéticos e alemães lutavam por máquinas individuais, escadarias e passarelas. Em alguns casos, uma única sala mudou de mãos várias vezes em um único dia. A intimidade do combate gerou uma brutalidade engenhosa. As tropas soviéticas lançavam granadas por buracos nas paredes ou pisos, emboscavam esquadrões alemães a partir dos porões e atacavam pelo sistema de esgoto da cidade. Este combate subterrâneo adicionou uma nova camada de terror para os soldados alemães, que descreveram os esgotos como labirintos infernais, onde o inimigo parecia se materializar das sombras. Em meio a essa carnificina urbana, o franco-atirador soviético Vassili Zaitsev ascendeu ao status de lenda, explorando a paisagem devastada. Zaitsev e seus companheiros franco-atiradores perseguiram posições alemãs, camuflados entre os escombros.
Seu trabalho incorporou a estratégia de Chuikov, lutando tão perto dos alemães que o fogo de contra-franco-atiradores ou artilharia se tornava ineficaz. Refletindo sobre sua habilidade mortal, Zaitsev comentou: "Nós franco-atiradores tínhamos que chegar o mais perto possível. Nesta cidade era como caçar em uma floresta de pedra." Fim de citação. Para os alemães, o impacto psicológico de tal guerra era imenso. Um soldado escreveu desesperadamente: "Os russos estavam em todos os lugares. Você não os via, mas sentia suas respirações no pescoço." Fim da citação. A tática de abraçar o inimigo transformou Stalingrado em uma luta desgastante e de atrito que devorou o 6º Exército Alemão. O que começou como uma campanha de conquista rápida se transformou em um pesadelo pantanoso. As ruínas de Stalingrado anularam o poder de fogo e a vantagem tecnológica da Wehrmacht, forçando os alemães ao tipo de guerra para o qual estavam menos preparados para lutar. Mais do que uma tática, abraçar o inimigo se tornou uma declaração de desafio. A cada centímetro de terreno, os soldados soviéticos enviavam uma mensagem aos inimigos: "Nós lutaremos contra você, não importa onde esteja ou o custo." Abraçar o inimigo não era apenas uma medida desesperada em Stalingrado. Revelou uma verdade sobre a guerra que ainda se aplica hoje. Em certas situações, a luta corporal pode superar até as armas mais poderosas. Nos conflitos modernos, a tecnologia domina o campo de batalha. Drones, ataques aéreos de precisão e artilharia permitem que os exércitos destruam inimigos a quilômetros de distância. No entanto, abraçar o inimigo continua relevante, principalmente na guerra urbana, onde os combatentes lutam pelo controle de cidades e edifícios. Na Guerra do Vietnã, o Vietcong costumava enfrentar as forças americanas a curta distância, cientes da tática dos Estados Unidos. O apoio aéreo e a artilharia não disparariam por temer atingir as próprias tropas. Similarmente, em batalhas urbanas como Fallujah, na Guerra do Iraque, o combate em espaços confinados obrigou as forças tecnologicamente avançadas a depender da infantaria em vez de um poder de fogo esmagador. Contudo, abraçar o inimigo tem um preço. Os soldados modernos estão mais bem equipados com visão noturna, coletes à prova de balas e armas de combate próximo, mas a guerra urbana segue extremamente sangrenta e destrutiva. A vitória muitas vezes vem ao preço de pesadas baixas e a completa devastação das cidades. A Batalha de Stalingrado mostrou como a proximidade poderia nivelar o campo de jogo contra um inimigo superior. Foi uma tática brutal e de alto risco que transformou as forças alemãs como tanques, artilharia e poder aéreo em fraquezas. Para Vassili Chuikov e o Exército Vermelho, abraçar o inimigo era a única estratégia para sobreviver.